Bom dia, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Miguel Ricardo, da Igreja do Evangelho Quadrangular, 13 dela, em Balsas, Maranhão. Estamos aqui reunidos todos os dias, todas as manhãs. Estamos no quarto dia de uma campanha promovida pela Igreja do Evangelho Quadrangular em nível nacional. Toda a nação está nesta mesma visão dos 40 dias de milagre. Portanto, eu te convido a estarmos juntos a partir deste momento, tratando de um assunto, hoje à luz da Palavra de Deus, para que nós possamos estar enriquecendo o nosso conhecimento e nos aperfeiçoando em busca dos milagres e das promessas de Deus que nós precisamos. Nós iremos tratar hoje de um assunto, meus irmãos, que é de fundamental importância para os nossos milagres. Primeiramente, eu quero iniciar dizendo para vocês que nós cristãos, nós podemos e devemos passar por um deserto. E nós temos duas notícias para este tema, uma boa e uma ruim. A boa notícia é que o deserto, ele é um lugar provisório, é uma trajetória provisória. Essa é a boa notícia. E a má notícia é que você deve se cuidar neste trajeto, porque se você murmurar, se você se queixar e perder a confiança nas promessas e nos milagres deste Deus maravilhoso que nós servimos, você pode perecer, você pode morrer espiritualmente nesse deserto. Então é sobre isso que eu quero hoje tratar com você e quero convidar você a ler alguns versículos comigo e nós vamos iniciar pelo livro de Números, no capítulo 14, nos versículos 27 e 30, que a palavra de Deus vai nos dizer assim: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. O 30 vai nos dizer: nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Meus amados, vamos entender o que esses versículos estão tratando para nós. Aqui nós estamos nos referindo, a palavra de Deus ela está se referindo ao povo israelita que havia sido libertado da escravidão no Egito. Mas ainda assim, em dado momento, eles estavam preferindo a escravidão a confiar na promessa que Deus lhes dava sobre aquela terra prometida. E por que será que aconteceu deste povo estar nesta incredulidade? O que aconteceu que este povo estava perdendo o foco na promessa de Deus? Meus amados, foi exatamente em relação à murmuração. E por que será que se deu esse início dessa murmuração? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Convido você a ler comigo aqui, a acompanhar comigo, ainda em Números, no capítulo 13, vamos voltar aqui um capítulo, nos versos 26 a 32, que vai nos esclarecer um pouco mais sobre este assunto, dizendo assim a palavra de Deus. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel, com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Meus amados irmãos, o Senhor Deus havia ordenado a Moisés que ele mandasse alguns espias até aquela terra, alguns espias em nível de reconhecimento daquela terra, para reconhecimento daquela área.
Então Moisés, ele enviou 12 espias. Desses 12 espias, somente dois, conforme os versículos chaves que nós lemos aqui, né, no início, somente Caleb e Josué. Somente esses dois não conspiraram. Os outros 10, eles fizeram um reconhecimento da área, viram que era uma terra muito produtiva, era a época de colheita da uva. A palavra de Deus vai dizer que eles pegaram um cacho de uva, esse cacho de uva era tão grande que precisava de 2 pessoas para carregar. Imaginem qual a produtividade daquela terra. Mas eles voltaram e eles inflamaram o povo, e eles difamaram aquela terra, colocando obstáculos que não conseguiriam vencer aquele povo era poderoso demais, que aquele povo iria esmagá-los. E no entanto, o que começou a acontecer? Começaram a implantar na mente daquelas pessoas a falta de confiança, a falta de crença no Deus Altíssimo. Percebem como que o murmúrio acontece? Um grupo pequeno de pessoas, ele pode contaminar uma grande multidão. Foi o que aconteceu ali. E Deus se irou com isso. Aí Deus, ele não permitiu que aquele povo chegasse até a terra prometida, com exceção de Caleb e Josué. Ele não permitiu que eles fossem então adquirir aquilo que era tão grande, tão grandioso para com eles e que Deus tinha prometido. Era uma trajetória, meus amados, que ela poderia se resolver em 40 dias e ela levou 40 anos por causa do murmúrio. E hoje, trazendo isso para os nossos dias, meus queridos, o que acontece? Na maioria das vezes existem pessoas hoje que colocam dificuldades em tudo, pessimistas ao extremo e ainda para se auto-justificar dizendo: não, eu sou bastante realista. Eu não sou pessimista, eu sou realista. E acaba então trazendo estas objeções, acaba criando em si próprio e ao seu redor esta falta de confiança, a falta de gratidão ao Deus Altíssimo. E isto pode levar à morte no deserto. Foi o que aconteceu na passagem que nós estamos vendo aqui. Essas pessoas morreram no deserto e elas não adquiriram a promessa, elas não alcançaram o milagre prometido. Então, queridos, nós temos que entender que nós, crentes em Jesus, nós precisamos dedicar uma vida inteira de gratidão a Deus, uma vida inteira de gratidão e confiança em Deus. O apóstolo Paulo, ele nos alerta na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, ele começa dizendo, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, o apóstolo Paulo começa a tratar, ele começa a relembrar de alguns pecados que aquele povo praticou, onde eles foram perdendo, a chance de alcançar o que estava sendo prometido. Mas daí no versículo 10 ele é bastante objetivo, ao dizer para nós. No verso 10 ele diz assim, do capítulo 10 de 1 Coríntios, ele diz assim: olha, e não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Olha só, não se queixem. O murmúrio é o mesmo de queixa, é o mesmo de dúvida, é o mesmo de colocar obstáculo, é o mesmo de reclamar. Então o apóstolo Paulo está sendo muito claro aqui para nós. Não se queixem como alguns daqueles que perderam a fé, primeiramente na sua liderança e consequentemente ao nosso Deus Altíssimo, que estava prometendo por meio daquela liderança. Eles estavam desistindo de algo que estava tão próximo, em razão de uma desconfiança, de uma descrença, e olhando para o passado. Eles não prosseguiram para o alvo, eles não fixaram os olhos na promessa. Amados, vocês estão entendendo o que a palavra de Deus está nos dizendo? É que é para nós vivermos uma vida de gratidão. Quando a murmuração cede o lugar para a confiança em Deus, você pode acreditar que neste lugar as bênçãos de Deus, elas vão ser jorradas, elas serão derramadas e ali haverá o cumprimento do milagre, o cumprimento das promessas e ali haverá vida. E é por isso que eu quero orar por você neste momento. E eu peço que você neste momento se conecte, esqueça tudo que você está fazendo, não dê atenção a nenhum barulho externo e neste momento vamos estar conectados com o nosso Deus Altíssimo, orando, pedindo a Ele para que toque em nosso coração e que nos dê esta visão de confiança e de gratidão. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai amado,
eu me apresento humildemente a Ti, ó Pai, e te peço, Senhor meu Deus, seja comigo, ó Pai. Meu Deus, eu te peço que esta oração ela possa estar alcançando, Senhor, a todas as pessoas que estão conosco, que estão nos assistindo, que estão participando conosco destes 40 dias de milagre, Pai, e que o Senhor possa estar tocando nos nossos corações, meu Deus. Pai, se em algum momento de fraqueza, Pai, estivermos tendendo um pouco a murmúrios, a reclamações, a queixas, que o Senhor possa, meu Deus, estar tocando no nosso coração, meu Deus, e que o Espírito Santo possa estar nos revestindo, nos blindando, meu Deus, e não permitindo, Pai, que nós entramos neste momento de descrença, de desconfiança, mas que nós, meu Deus, como crentes em Jesus, que nós possamos dedicar a nossa vida inteira, meu Deus, em gratidão a Ti, ó Pai. Assim eu te peço, meu Deus, nos ensina, Pai, nos ensina a ter um caráter perfeito, meu Deus, nos santifica no caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus, aumente a nossa perseverança e a nossa fé, para que nós possamos continuar, meu Deus, prosseguindo para o alvo, que nós possamos, meu Deus, continuar confiando nas suas promessas, nos seus milagres, meu Deus, não murmurando, não se queixando, não reclamando, mas tendo aquele otimismo em Ti, ó Pai, que tudo seja para a Tua honra e Tua glória, meu Deus, e que o Senhor possa, meu Deus, estar nos sempre trilhando pelo caminho da retidão, no caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, e assim, meu Deus, nós te pedimos, Pai, seja conosco. Sabemos que tudo que o Senhor nos dá não é por meritocracia, meu Deus, mas tudo que o Senhor nos dá é pelo Seu coração perfeito, é pelo Seu coração bondoso, e assim, meu Deus, nós te pedimos, continue sendo conosco, continue, meu Deus, nos guiando, para que nós, meu Deus, estejamos sempre, a cada dia, nos fortalecendo, nos sendo blindado por meio do Espírito Santo, e estejamos crentes em Ti, Pai, e buscando o Seu milagre, buscando este milagre que tanto precisamos, e as Tuas promessas que não falham. Assim, meu Deus, eu oro, e assim eu te agradeço, no nome de Jesus, e aquele que crê diga amém e amém.